Bom dia, Maria. Bom dia para você que já está aqui. Bom dia, Gustavo. Tudo bem? Deixa eu ver, tem mais pessoas esperando. Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Tudo bem, Ana? Tudo? Certinho mesmo. Pessoal, deixa todo mundo chegar que eu vou dar o recado geral. Aí a gente aproveita para dar um recado só. A gente vai fazer a aula de Química 1, tá bom? Continuar fazendo as aulas de Química 1 para concluir o capítulo. Eu acho que a gente conclui os 2 capítulos desse livro 4. Não sei necessariamente se a gente vai conseguir concluir de Química 1, ou Química 1, de Química 2, pessoal, mas a Química 1 eu acredito que a gente termine já essa semana, o livro 4. Tá? Ela é bem rápida mesmo, a Química 1, tá bom? É bem tranquila. Registrem o nome no chat, porque eu não faço a chamada agora, eu pego o registro do chat depois, que fica gravado no meu computador. Ó, meu fone tá lá para cima. Que fica gravado no computador e faço a chamada depois, tá? Então deixem registrado sempre no chat, pelo menos na minha aula, tá? Eu pelo menos faço isso, não sei os outros professores, mas na minha aula registrem o nome de vocês no chat, assim que entrar na sala, para eu registrar as presenças, tá bom? Pessoal, não fiquem achando que não tem nada organizado, que o governo tá muito bem organizado, tá? Ele já mandou diretrizes, orientações, então quer dizer, faltas, essas coisas assim. Eu acredito que para quem está tendo aula online, né, igual no nosso caso, por exemplo, eu acredito que vai se computar a questão de falta, essas coisas, tá bom? Então fiquem atentos a isso, porque ainda, né, tem aquele perigo, faltei, né? Então fiquem atentos, tá? Atenção. Bom, pessoal, para quem está acompanhando a gente, quem já está na sala, a gente vai começar ali na página 20, está embaçado, 26, tá? De Química 1, capítulo 14, estudo das funções nitrogenadas, haletos orgânicos e compostos de Grignard, tá? Vou dar o recado logo agora para quem já está na sala. Está chegando ainda? Eu acho que já temos uma quantidade de pessoas bacana. Depois eu reforço lá no grupo de vocês, num áudio, alguma coisa assim. Eu acabei assim, tem uns 30 minutos mais ou menos, que eu lancei uma aula de laboratório. A gente sabe que na quarta-feira é nossa aula de laboratório que aparece lá no Alunos Book. Né? Segunda, quarta e sexta são as aulas de química. Segunda, quarta e sexta sempre tem alguma coisa de química lá no Alunos Book. Então dá uma passadinha. Primeiro recado, eu mudei a palavra na minha descrição lá, quando eu colocava objetivo. Nossa, tem uma luz, a luz do meu quarto está em cima da minha cabeça agora ali, ó. Muito legal. Enfim, vai ficar aquela faixa de luz no meio do meu olho ali, horrível.
Eu costumava colocar objetivos e atividades. Isso acabava confundindo a pessoa porque ela achava que era uma atividade para ser feita, né? Quando eu colocava a palavra atividade. Mas aquilo ali, na verdade, era uma orientação. Então, agora vocês vão ver a descrição da aula. Vai ter o objetivo da aula, né? Qual é o objetivo daquela aula, que seria aquela habilidade, né? Que seria aquela situação que você precisa. Eu estou só falando aqui enquanto eu estou esperando o pessoal chegar, tá? Vou dar mais uns 2 minutinhos para iniciar a aula. A gente tem aquela tolerância de 10 minutos. Então, o objetivo seria o que é importante de você aprender dentro daquele, né? O que eu quero com aquela aula, né? Que você aplique, que você faça alguma coisa ou outra, enfim. Isso é o objetivo. E agora tem escrito assim, orientação e não mais atividade. Tá? É a primeira mudança que tem lá na descrição das atividades. Orientação, porque aquilo ali não é uma atividade em si, mas uma orientação para resolver alguma coisa. Então, eu troquei essa palavra para não confundir vocês mais. Essa aula que está lá postada hoje, eu comecei a postar as listas de atividade revisional. Então, o que a gente vai fazer? Amanhã, a gente vai trabalhar ainda o capítulo 13 de Química 2, porque a gente não concluiu ainda a cinética química. Tem lá no Alunos Book uma lista de atividades de termoquímica já, que envolve os capítulos lá 9 e 10 principalmente. Então, fiquem atentos, vão lá na aula, façam um download do arquivo, tá? A gente vai ver, eu vou ver, na verdade, se eu vou cobrar aquilo como uma atividade ou se a gente vai fazer junto. A gente vai fazer junto, tá? Não sei se todas, ainda não decidi, mas a lista já tá lá. Então, peguem a lista. Já vão tentando fazer alguma coisa, tá? Tentando aplicar alguma coisa assim. E aguardem porque terão outras orientações em cima dessa lista. A gente vai fazer algumas atividades dessa lista no decorrer da aula de amanhã, provavelmente, espero que dê tempo, são 2 aulas seguidas. Só que a gente não vai fazer toda ela, porque eu também devo cobrar um pedaço dela como uma atividade da próxima semana de laboratório, tá bom? Então, fiquem atentos a isso. A lista já está lá. Lembrem de passar no Alunos... Oi. Então, essa semana a atividade de laboratório vai ser essa lista, no caso? Só a lista. Isso. Só fazer o download da lista e tentar resolver. Beleza. Eu vou tentar não acumular vocês com atividade de laboratório, porque a gente sabe que a atividade de laboratório é aquele problema, né? Problema não. É aquela dinâmica. Nós temos que praticar. Né, fazer situações práticas. Então, se a toda semana eu tenho coisas para pedir a semana, todo ano, se eu precisar. Mas se toda semana eu ficar pedindo um relatório, uma atividade, vocês vão ficar com muita coisa acumulada para fazer, né? Muita coisa mesmo. Então, vocês sabem que eu não dou muito descanso, acho que isso é um resquício da Universidade Federal que ainda habita em mim. É uma coisa em cima da outra, mas tudo pensado, evidentemente, não é aleatório só lançando para vocês. Então fiquem atentos a isso, que a gente vai fazer esse processo, vai ter alguns relatórios, não serão muitos, eu só estou esperando a minha webcam chegar, já está a caminho, segundo a Magazine Luiza. Assim que ela chegar, eu começo a fazer de novo algumas atividades práticas, vou tentar filmar algumas... são... peraí... Camille, você tá com 2 contas? Rapidinho, pode deixar. Tá, só para saber que se você é você mesmo, tá? Porque a gente tem aquele senhor que fica situando aí nas nossas lives. Vamos lá, pessoal. Então, entendido os recados, né? Aquele início, a gente volta aqui para o nosso estudo da química orgânica, tá bom? De novo, passando aí pelos estudos das funções, é muito importante essa parte. Eu tenho várias listas de atividades para as funções, depois eu posso ir passando para vocês, tá? São gerais, mas elas são interessantes para quem está praticando. E aí a gente estava falando na semana passada das amidas, né? Foi aqui que a gente parou.
Então, a gente falou um pouquinho sobre como identificá-las, como dar o nome a estes compostos, né? Aminas e amidas. E agora a gente vai continuar falando desses componentes, ou melhor, dessas funções orgânicas aí. Deixa eu só ver quem está aqui. Ai, meu Deus, porque tem esse cidadão, sei lá quem é quem, que passa o link. O link é restrito, aí o cara vai. Yuri é você mesmo. Eu vi 2 contas, Yuri. Yuri tá aí, Yuri? Pessoal que chegou depois, registrar o nome no chat que eu faço a chamada depois, tá? Por favor. Yuri tá aí, Yuri? Oi, tô que eu saí sem querer. Tá, ok. Tá, pessoal? Tentem não passar o link da reunião para amiguinhos para achar que tá abalando, porque isso é deselegante, horrível, tá? Vamos lá. Nitrocompostos. A segunda classe de Gustavo. compostos... Oi? Que capítulo é esse mesmo? Quem tá perguntando isso? Pelo amor de Jesus Sara. Cristo. Onde você estava esse tempo todo? Não, Gustavo, é porque eu precisava tomar um remédio, mas aí eu Não, cheguei capítulo agora só. 14, capítulo 14. Onde você bom. estava, Sara? Pelo amor de Deus. Gustavo, você pode dar só, tipo assim, um resuminho bem breve mesmo do que são as amidas, porque eu já esqueci. Luana? Tá. Luana, amidas, vamos lá. As amidas, Murilo. Pessoal, o Zoom tá tendo algum problema, né? Pelo visto. As amidas, normal. As amidas, elas são compostos também de, né, nitrogenados, que são também derivados da amônia. Então, elas são derivadas do NH3, né? Por meio de reações que acontecem com essa substância. E só que, diferentemente das aminas, onde a gente não tem oxigênio presente no composto, as amidas, elas vão ter diretamente ligado ao nitrogênio um grupo C-O. Esse cara aqui, ó. Diretamente ligado ao átomo de nitrogênio. Então, você tem uma amida quando você perceber esse grupo C-O ligado diretamente ao átomo de nitrogênio. Então, amidas, amidas, diferentemente das aminas, apresentam oxigênio na sua estrutura, tá? Diretamente ligado, né? Um carbono oxigenado de mito diretamente ligado ao átomo de nitrogênio. Então, essa é a identificação, tá, Luana? Isso daqui, ó, toda vez que você perceber esse grupo aqui, ó, N ligado a um carbono com dupla com oxigênio, esse grupo aqui que eu estou circulando, você tem uma amida nessa situação aqui, tá? Perceba que em todos os casos, ó, você tem o C-O ligado diretamente ao átomo de nitrogênio. Isso caracteriza uma amida. Aí a gente viu que as amidas, assim como as aminas, elas têm uma regras de nomenclatura, todos os compostos têm, e o prefixo, a regra é prefixo infixo terminado com a palavra amida. Então, por exemplo, aqui nesse caso, olha só, eu sei que é uma amida porque tem um C-O ligado diretamente a um átomo de nitrogênio, a esse átomo de nitrogênio aqui. Então, nós temos aqui, para dar nome a esse composto, o que eu faço? Primeiro, verifico se ela é uma amida primária, uma amida secundária ou assim sucessivamente, tá? Verifiquei que é uma amida primária. O que é uma amida primária? Quando apenas um átomo de nitrogênio, ou melhor dizendo, quando só existe um C-O ligado ao átomo de nitrogênio. Se tiverem 2 Cs-O, né, esse grupo aqui, você tem uma amida secundária e assim sucessivamente. Para dar o nome, prefixo, infixo, terminação amida. Então, prefixo met, infixo amida. Então, esse daqui é a metanamida, né? Met porque tem um átomo de carbono só. É a metanamida. Essa daqui, ó,
que é a etanamida. Por que etanamida? Porque tem 2 átomos de carbono, é uma amida, olha lá, ó, C-O ligado diretamente ao átomo de nitrogênio, e você tem então etan, porque são 2, ligação simples entre os dois, amida, né? Etanamida. E assim sucessivamente. Caso ocorra de ela ser N substituída ou NN substituída, para você fazer, o que é isso? N substituída ou NN substituída? Perceba que nas amidas, o átomo de nitrogênio tem 2 hidrogênios. Se eu substituir ela é N substituída. Se eu substituir os 2 hidrogênios, ela é N, N, né? NN substituído. Ou seja, esse N aqui do nomenclatura significa que eu estou pegando os átomos de hidrogênio presentes na estrutura e substituindo eles por cadeias carbônicas. Por isso que aparece o nome N. N porque está diretamente ligado, né? O substituinte se encontra diretamente ligado ao nitrogênio. Beleza? E aí você segue a regra de nomenclatura, indicando N, o nome do grupo substituinte, ou seja, o nome do grupo que está substituindo um dos 2 átomos de hidrogênio que se encontram, tá, na molécula. Prefixo, infixo, terminação amida. Então, por exemplo, se eu tivesse isso aqui, deixa eu vir para cá. Ó, aqui tem a nomenclatura usual, mas eu vou usar a nomenclatura oficial aqui. Ó. Aqui a gente tem um substituinte. Lembra que a origem da amida é isso aqui, ó. Essa é a estrutura. Se eu substituir o hidrogênio, N substituída. Se eu substituir 2 hidrogênios, N substituída. Por que NN? Porque os grupos que eu estou substituindo se encontram diretamente ligados ao átomo de nitrogênio, tá bom? Isso para aminas primárias mono ou di substituídas. Primárias, percebam que a gente está trabalhando com as aminas primárias. As aminas secundárias e terciárias, elas são um pouco incomuns, tá bom? Então, foquem nessa estrutura aqui para as amidas primárias, tá bom? Vamos lá. Suponha que eu tenho isso aqui, então, ó, C-O, N, CH2, CH3, e aqui tem um H. Bom, lembrando da estrutura original, a gente tem o quê? A gente tem isso simbolizando a amida, isso um grupo substituinte, e aqui a gente tem o átomo de hidrogênio. Então, esta é uma amida primária, porque só tem um C-O ligado ao átomo de nitrogênio, monossubstituída. Ou seja, somente um dos 2 hidrogênios anteriores foram substituídos por uma cadeia carbônica. Então, como que eu dou o nome a esse composto? A gente pega N, nome do grupo substituinte, N-etil. Agora eu dou o nome da amida. Lembrando que o nome, aquela parte do nome prefixo mais infixo mais amida sempre vai se referir, pessoal, a esse trecho aqui, ó, ao trecho em que eu tenho o C-O ligado ao nitrogênio. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui, vou colocar até outra coisa aqui, ó. Se eu tivesse um CH3 aqui, ó, isso daqui seria o meu prefixo, infixo, terminação amida. Isso daqui seria os meus substituintes, né? Como sempre. Então, N-etil, porque a gente tem um grupo etil ligado diretamente ao átomo de nitrogênio. Aí agora eu dou o nome da amida. N-etil, 2 carbonos et, fazem ligação simples am, terminação amida. Então, esse é o N-etil, porque tem um grupo etil substituindo um dos hidrogênios
e ele está ligado, né, diretamente ao átomo de nitrogênio. Etan, por quê? O carbono que encontra-se ligado, né, o que dá característica à amida, que é esse trecho aqui, tem 2 carbonos, etan, et. An, porque esses 2 carbonos que fazem parte aqui dessa região da molécula fazem ligações simples. E amida, porque aí a gente tem uma amida, evidentemente. Beleza, Luana? Deu para pegar aí, para quem também está... Aí as propriedades você dá uma lida, lembrando sempre que pontos de fusão, pontos de ebulição, você tem que considerar a polaridade da molécula, fases de agregação você tem que considerar o volume, né, a quantidade de átomos. Quanto mais átomos, mais sólido é o composto, né, maior é o volume atômico. Densidade. Você também faz comparação, a amida é mais densa ou menos densa a quem. E solubilidade, conforme eu falei anteriormente, você tem que verificar se a substância é polar ou apolar, justamente para saber se ela vai ser solúvel ou não em água. Se ela for polar, ela tem uma certa solubilidade em água. Se ela for apolar, ela tem uma solubilidade em compostos de natureza orgânica. Beleza? Tranquilo, Luana? Deu para pegar, assim, um geral, tá? Não falei muito bonitinho, do jeito que a gente falou na aula passada, não. Tudo bem? Pode ser? Tranquilo? Não, obrigada. Entendi. Nada. Então, identifique e nomeie. Principalmente, identifique e nomeie, identifique e nomeie, identifique e nomeie, identifique e nomeie. Eu estou montando uma lista também desses conceitos aqui. Eu não montei ainda porque eu estou terminando tudo. Desses conceitos aqui pra gente, tá? Então vai ter muitas questões de natureza discursiva. Esquece questão objetiva comigo. Não tem essa de questão objetiva, de marcar X. Vai marcar X na prova do Enem. Nas minhas provas você vai escrever, você vai botar o que está na sua cabeça no papel. Então, nas minhas atividades, né? Então agora a gente continua falando. Temos mais 3 classes de... Na verdade tem mais, mas temos mais 3 classes de compostos nitrogenados. A primeira que a gente vai ver aqui são os nitrocompostos, tá? Nitrocompostos. Os nitrocompostos são compostos orgânicos em que eu vou perceber, ó, a presença do grupo NO2. Perceba onde é feita a ligação. Isso é muito importante para diferenciar depois nitrilas de isonitrilas. Ácidos sulfônicos, lembram que a ligação se processava pelo átomo de enxofre? Então aqui, ó, os nitrocompostos são substâncias de natureza orgânica, evidentemente, em que a gente vai observar, ligado à minha cadeia carbônica, um grupo NO2. Então eu poderia dizer para vocês que a fórmula geral para um nitrocomposto seria R, que representa uma cadeia carbônica de qualquer natureza, NO2, tá? Esse seria a característica de um nitrocomposto, tá? Os nitrocompostos, por exemplo, eles permitem a criação de explosivos como o trinitrotolueno, né, o TNT, e uma série de outras substâncias também que são utilizadas em diversas áreas industriais, tá? Não só industriais. Tá? Então aqui a gente tem a característica, grupo NO2, a ligação se processando pelo átomo de nitrogênio, NO2 ligado a uma cadeia carbônica de qualquer natureza. Você pode ter um ou mais grupos NO2, não é necessariamente apenas um. Né? A gente viu que os grupos funcionais eles podem se apresentar em várias quantidades ao longo das moléculas. Então a gente tem, ó, CH3NO2, CH3CH, CH3NO2. Então, todos aqui, ó, com 2 grupos funcionais, são nitrocompostos. É bem fácil de identificar o nitrocomposto. Então, aqui eita Cristo! Aqui em cima, pessoal, nessa primeira parte do livro, é sempre a identificação. Aqui você serve para identificar qual é o grupo funcional e como ele está ligado à minha cadeia carbônica. É muito importante que você entenda essa ideia. Na segunda parte do material, a gente vem, evidentemente, em
nomear, né, a nomenclatura. Então, quais são as regras de nomenclatura para os nitrocompostos? Bom, você vai começar com a palavra nitro, olha só, é bem facinho. Com a palavra nitro, nome do hidrocarboneto correspondente ao número de carbonos. Então, por exemplo, sei lá, esse primeiro aqui. Vamos lá, começo com a palavra nitro. Então, nitro, por conta do grupo funcional. Agora eu vou seguir o resto. Nitro, eita. Nome do hidrocarboneto correspondente ao número de átomos de carbono. Nome do hidrocarboneto, para quem não lembra, é prefixo mais infixo, anota isso, gente, hein? Mais o. Então, isso é o nome de hidrocarboneto. Terminação o, tá? Então, nome do hidrocarboneto correspondente ao número de átomos de carbono. Tá, tem um carbono. Então, é met, an, porque a gente sabe que com um carbono as ligações são consideradas simples. O. Então, esse é o nitrometano. Muito fácil, né? Vamos lá. Aqui embaixo, ó. Aqui a gente já tem uma cadeia ramificada, tá? Uma cadeia ramificada. Nas cadeias ramificadas, a gente sabe que nós temos que fazer o quê? Numerar, procurar a cadeia principal, numerar a cadeia principal e dar nomes e localização de grupos funcionais, insaturações e assim sucessivamente, tá? São todas aquelas regras. Pessoal, se vocês não lembram dessas regras, lá no canal do colégio tem aquela aula que eu passei. Tá um formato mais antigo, eu vou reformular ela, mas tem a aula de nomenclatura. Voltem lá, são 3 aulas que tem lá disponível. As aulas estão muito legais, assim, estão abrangendo muita coisa. Muito tem, assim, não tá num formato ideal, né? Porque eu tava usando materiais caseiros, literalmente, mas tá muito melhor que muita aula de YouTube aí, tá? Então, faça o proveito dessa aula, não modéstia à parte, mas faça o proveito dessa aula para você poder se situar diante dessas coisas que a gente está falando aqui. Eu estou falando desde sempre e volto a falar. Está tudo conectado, ó. Todas essas regras são estudadas lá no capítulo 5 do livro 2. Do livro 2, a gente já está no 4, para vocês verem. Então, ó, nomeei, localizei a cadeia principal, dei número aos átomos e agora eu vou dar nome à minha cadeia. É um nitro composto, então eu começo com a palavra nitro. Só que perceba que esse grupo ele não se encontra mais ligado a um átomo de carbono 1. Né? Ele se encontra ligado a um átomo de carbono número 2. Então, como que eu dou o nome desse cara? Eu tenho que localizar. Ó, no carbono número 2 tem um grupo nitro. Agora, eu vou dar o nome de hidrocarboneto ao número de carbonos correspondente. Bom, aí você poderia dizer assim, 1, 2, 3, 4, 5. Opa, são 5 carbonos. Então, nitropentano. Ops. Né? São 5 carbonos, pentano. Ok. Errado. Por quê? Errado porque aqui a gente tem uma ramificação. Então, como a gente sabe, nesse tipo de situação, a gente faz o seguinte. Começamos a dar o nome pela ramificação, sempre 3-metil, 2-nitro. Eu escrevi errado mesmo aquela hora, tá? Porque você pode cometer esse erro, então eu escrevi errado para você visualizar que esse erro tá errado. 3-metil. No carbono número 2, a gente tem um composto, um nitro. Agora eu dou o nome da cadeia principal. Cuidado com isso aqui, ó. Cuidado, porque você pode contar tudo, igual aquele exemplo errado que eu dei aqui em cima. Não. Quando ele fala de nome de hidrocarboneto correspondente ao número de átomos de carbono, você tem que pensar assim. Se não for ramificado, beleza, eu aplico direto essa regra. Se for ramificado o composto, esta regra aqui, nome do hidrocarboneto correspondente ao número de átomos de carbono, se aplica à cadeia principal. Entende a diferença? Então, ó, perceba essas
essas coisinhas que vão, esses detalhes que vão aparecendo. Então, o 2-nitro, agora sim, but, porque são 4 carbonos, todos fazem ligações simples, final o O, que é um hidrocarboneto, então esse é o 2,3-metil, 2-nitro, porque no carbono número 2 tem um grupo funcional, butano, tá? Aquele 2-nitropentano está errado. Errado porque os 5 átomos de carbono aqui, dos 5 que existem, um deles é uma ramificação. Então não pode aplicar direto isso aqui, tá? Aplica-se direto para compostos não ramificados. Ramificados, esta regra se aplica à cadeia principal do composto ramificado. Beleza? Tranquilo, né? Alguma pergunta? Tá? Propriedades, aí a gente vem... eu machuquei minha perna. A gente vem com a mesma ideia, né? Pontos de fusão, pontos de ebulição, fases de agregação, densidade, solubilidade e aplicações, né? Que são os usos cotidianos ou não desses compostos. Mas aqui em cima, nessa parte, eu sempre deixo para vocês chegarem às conclusões. Por quê? Porque aqui, gente, a gente já tem conhecimento suficiente para entender como que funciona o ponto de fusão e o ponto de ebulição, como que funciona a fase de agregação. Você vai ver que para cada composto, como a gente já viu, existem características, propriedades diferentes. Claro, fazem parte de funções diferentes, então eles têm propriedades diferentes. Então aqui você tem que sempre perceber pontos de fusão. Qual é o tipo de interação, né? Aqui leva em consideração as interações intermoleculares. Aqui, o volume. O que eu chamo de volume atômico é a quantidade de átomos, né, na minha molécula. Quanto maior, mais sólido ela vai ficando. Densidade. Densidade é uma comparação. Claro que ela tem relação com várias outras coisas, mas em si ela é uma comparação. Por quê? Densidade mais denso que a água, mas é mais denso do que uma barra de ferro, é mais denso que um hidrocarboneto. Aí você tem que ir pegando e verificando justamente a constituição da minha molécula, tá? Solubilidade, ó. Apesar de ser polar, olha lá que interessante, são insolúveis em água. Perceba? Por isso que é importante saber isso daqui quando eu falo de ponto de fusão e ebulição e de solubilidade também aqui em cima, tá bom? Então fiquem atentos. E aplicações, aí é só fazer uma leitura. Dessa parte aqui é uma leitura para saber as principais aplicações. Então aqui, ó, pontos de fusão e solubilidade, lembrar das interações intermoleculares. É polar, é apolar, ligação de hidrogênio, dipolo induzido. Fases de agregação, volume. Quanto maior o volume, a quantidade de átomos, mais sólidos eles vão ficando. Não que isso seja uma regra. Podem existir compostos que naturalmente já são sólidos, mesmo com quantidades baixas de átomo de carbono. Mas isso é só você olhar, é só você analisar e ler, tá? Não tem muito mistério nessa parte aqui do estudo de vocês. Beleza? Alguma dúvida? Acabou os nitrocompostos. Nitrilas e isonitrilas. Olha só, são parecidíssimos. Eu vou deixar até os dois aqui na tela. Ó. Compare os dois. Ó, ambos. Assim como as aminas e as amidas. Vou fazer uma comparação. Ambos são derivados do ácido cianídrico, né? Ou cianeto de hidrogênio, tanto faz. Ambas vão ter como grupo funcional um conjunto de átomos carbono-nitrogênio. Só que, lembra o que eu falei agora há pouco, perceba como está ligado o grupo funcional, analise a estrutura.
Perceba como está ligado o grupo funcional à minha cadeia carbônica. Nas nitrilas, que são compostos derivados do ácido cianídrico ou cianeto de hidrogênio, tanto faz. E as isonitrilas, que são também derivadas do mesmo composto, nas nitrilas, a ligação da cadeia se processa pelo átomo de carbono. Já nas isonitrilas, que também são chamadas de carbilaminas, olha só. Né? Parece uma amina, não é isso aqui? Lembra? Então, carb, por conta, tem um átomo de carbono aqui. Interessante, né? As nomenclaturas. Quando você vai percebendo, fazendo a relação entre o nome e o composto, né? Tem uma organização, evidentemente, para isso, ó. Isso lembra uma amina, né? Lembra da amina isso aqui. Aqui é um carbono. Então, carb, né? E tem um izinho aqui, carbil, aminas, tá? Também chamadas de carbilaminas. Mas é só para brincar com vocês e mostrar que os nomes, eles, né, têm relação com, muitas vezes, com as estruturas. Nem sempre, mas muitas vezes tem nomes usuais. Então, as isonitrilas, elas se processam, veja bem, que a ligação do grupo, olha lá, do grupo se processa uma pelo átomo de nitrogênio, no caso das isonitrilas, e outra pelo átomo de carbono, no caso das nitrilas. Eu estou mostrando isso o livro traz isso porque é muito comum você fazer o errar, porque você não percebe como que o grupo, é importantíssimo isso aqui, ó, como o grupo funcional encontra-se ligado à cadeia. Como? Isso é importante, é uma pergunta que você tem que visualizar na estrutura. Você tem que se responder isso para poder nomear, para poder caracterizar de uma forma muito mais rápida e eficiente, tá? Eita, Cristo. Então, vamos lá. Apagar tudo isso. Bom, entendido isso, perceba que aqui a gente tem nitrilas, ó, o grupo CN, né, está ligado à minha cadeia carbônica, que são os meus R's, ó. Né, quando vocês verem R, está simbolizando uma cadeia carbônica, pelo átomo de carbono. Já nas isonitrilas, aqui do lado, você tem o mesmo conjunto de átomos, carbono e nitrogênio, só que nas isonitrilas a ligação se processa pelo átomo de nitrogênio. Então, é o nitrogênio do grupo que se liga à minha cadeia carbônica. Beleza? Tranquilo. Então, localizou. CN, nitrila, NC, ó, a diferença está na posição. Isonitrilas, tá bom? Nomenclatura das nitrilas. As nitrilas, olha só, é bem tranquilo. Nome do hidrocarboneto correspondente ao átomo, ao número de átomos de carbono. Lembrando de novo que esta regra aqui, ela se aplica quando nós temos compostos não ramificados, ela se aplica diretamente. Agora, se o composto é ramificado, você aplica essa regra aqui à cadeia principal, igual a gente viu anteriormente. Então, ó, nesse caso aqui, por exemplo, ó, tem ali o exemplo ali embaixo, mas não vou nem olhando e não olhando, né? Então, vamos lá. Ó. Nome do hidrocarboneto, prefixo e infixo O, correspondente ao número de carbonos. Tem um carbono, então é o metano. Terminação nitrilo ou nitrila. Metano nitrila ou metano nitrilo, tanto faz, tá bom? Aí não tem uma regra, não. Fica a critério daquilo que... Como que é? Na fala? Que a fala fique mais bonita, tá bom? Nitrilo, isonitri ou nitrila, conforme ali a nomenclatura, não tem uma regra específica. Olha aqui, para ser OA, aqui já temos um ramificado, perceba que aqui é uma ramificação.
Perceba que é uma ramificação. E aí, nesse tipo de situação, isso conta como um carbono da cadeia carbônica ou não conta? O que vocês acham? Conta? Então, ó, aqui a gente tem 1, 2, 3. Opa, 2. 2 metil. Agora sim, nome do hidrocarboneto conta. Oh, então aqui eu errei, não é verdade, pessoal? Se contava? Não errei? Alguém percebeu meu erro aqui? Alguém percebeu o erro que eu fiz aqui? Sim. Sim, por que não falaram? Se perceberam, por que não falaram o erro? Vocês percebem os erros e não apontam eles? Tem que apontar. Se você percebe que está errado, tem que apontar. Passou despercebido. Então, conta-se o átomo de carbono da estrutura, e aqui não é metano-nitrila, é etano-nitrila. Então, se contamos o átomo de carbono, 2-metil, agora sim, a cadeia principal, eu dou o nome de átomo, o nome de hidrocarboneto, 2-metil propano nitrila ou nitrilo. Tudo bem? Tranquilo, né? Nomenclatura usual. Deixa eu ver se a nomenclatura usual aqui... Ah, tá. Tá. A nomenclatura usual deles vai trabalhar com o seguinte. Você vai... É menos comum, mas é importante saber. Cianeto, então a gente começa com a palavra cianeto de nome do grupo substituinte ligado ao grupo ciano. Ciano é CN, tá? Terminação ila. Então vamos lá. Cianeto. Vou pegar esse nome aqui e vou transformar ele. Cianeto. Então, ó, isso é um cianeto. De. Agora sim, nome do grupo substituinte ligado ao grupo CN. Perceba que o C desse grupo agora, na nomenclatura usual, não conta. Então, ó, cianeto de met, porque tem um carbono, terminação ila. Cianeto de metila. Ou etanonitrilo, que é o nome oficial. Tudo que for oficial é IUPAC. Tá? IUPAC. Ok, fechei. Propriedades. Nossa, passou a aula que eu nem vi. Propriedades. Volto a falar, reparem. Compostos polares fazem ligações de hidrogênio? Provavelmente, sim. Não, porque não temos nitrogênio ligado ao hidrogênio aqui. Ligações de hidrogênio é o N ligado diretamente ao H. Então aqui a gente tem um tipo de interação dipolo, mas um tipo de dipolo comum, né? Ou também chamado de dipolo permanente. Então, olha só. Se comparado a compostos orgânicos não polares, por exemplo, ou até mesmo polares, com massa molecular próxima, a gente percebe que as nitrilas têm pontos de fusão mais elevados do que esses compostos. Interações intermoleculares. É fácil de perceber. Fases de agregação. De novo, ó, nitrilas de 2 a 14 são líquidas, então você não encontra nitrilas no estado gasoso, tá? E acima de 15, olha lá, como o volume atômico aumenta, sólidos. Densidade, olha lá, depende, estou comparando a quem. Propriedades organolépticas com sentidos são tóxicos. Solubilidade, ó, mesmo sendo polar, não são solúveis em água. Aí você tem que pensar, por quê? Porque não realizam ligações de hidrogênio, né? Então, se não há interações de hidrogênio, há uma tendência de não ser solúvel em água. Não é que não é
é que a solubilidade é tão baixa que é desprezível. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, porque eu caí aqui do nada. Alguém me derrubou da sala. Tá? Então, atenção a isso aqui. No caso das isonitrilas, que eu vou terminar aqui, eu tenho tempo ainda, é até 10 horas, não é 10 horas que vocês começam a próxima aula. A pessoa que está fazendo isso, ela está muito adiantada. Então, isonitrilas, a gente já aprendeu a identificar, aí a gente dá a nomenclatura, tá? Nomenclatura e o PAC. É só seguir o esquema. O nome, você tem que saber o que é um grupo substituinte. É tudo aquilo que está ligado ao NC, com terminação carbilamina. Então, ó, nome do grupo substituinte ligado ao NC. Bom, então aqui tem a carbilamina. Isso é a carbilamina. Isso é um grupo substituinte ligado à carbilamina. Então, grupo substituinte ligado à carbilamina. Metil carbilamina. Etil carbilamina. Fenil, se você escrever benzil, você vai se benzer mesmo, porque está errado. Fenil carbilamina. Entendeu? É bem tranquilo. Tá? E Gustavo, às mas vezes... como a gente sabe quando coloca benzil, quando coloca fenil? É tipo, regra mesmo, a gente tem que lembrar sempre? Sim, benzeno. O benzeno é a cadeia mesmo. Então a molécula, a cadeia que, digamos assim, a cadeia principal da molécula é o benzeno. Então, benzeno. Benzil é algo usual e que não aparece, vocês vão topar isso, mas não é tão mais, digamos assim, orientado pela IUPAC utilizar esse tipo de termo. Toda vez que o benzeno for um grupo substituinte, ele recebe a terminação fenil e não benzil, tá bom? Você pode até topar, mas aí o PAC está recomendando, né, orientando que utilize somente uma nomenclatura, que é o fenil. Então, qual é a diferença entre o benzeno e o fenil? O benzeno é a cadeia principal da minha molécula. Aí eu uso o nome benzeno. Quando ele é um substituinte, eu uso a terminação fenil. Entendeu, Luana? Então a diferença está aí. A diferença está: benzeno é a cadeia, ele é a cadeia principal da minha molécula. Fenil, o benzeno ali já não é a cadeia principal, ele é um grupo substituinte, e aí, por ele ser um grupo substituinte, ele recebe a terminação fenil. Tudo bem? Tá, então aqui no caso das nitrilas, aqui do lado, benzeno aqui, ele é o grupo... É a cadeia principal, benzeno, nitrila, ou nitrilo. Ah, tá. Entendi. Tá bom? Aqui eu acho que Aí aqui como se for o fenil fosse a ramificação, no caso. Isso, porque aqui nas isonitrilas, a gente não trabalha com o nome do hidrocarboneto, ó. É nome do grupo substituinte. E aí, quando o benzeno é um substituinte, o nome dele é fenil, tá? Você pode topar benzil, mas é mais mas é mais incomum, tá bom? Tá bom. Então a diferença se encontra aí. Nomenclatura usual, vamos ver o que ele fala aqui. Eu adoro essas partes de nomenclatura. Mesma coisa do outro, mudando o seguinte. Mudando-se que esse grupo aqui, ó, é também chamado de isocianeto. Ó, perceba que a diferença se encontra na forma que ele se liga à cadeia. Então, isocianeto. Isocianeto, nome do grupo substituinte, metil, propil, etil, benzil, fenil, isopropil, butil, pentil. Isso são grupos substituintes. Nome do grupo substituinte ligado ao grupo isociano. Então, ó, isso é o grupo isociano.
também chamado de isocianeto. Então, esse é o isocianeto de, por exemplo, aqui, grupo substituinte, 2 carbonos, etila. Fenila, porque é um grupo substituinte. Você também pode encontrar em alguns materiais benzila, mas é mais... não está mais sendo tão empregado, tá bom? Talvez você encontre em autores mais antigos, tá bom? Mais antigos, porque esses livros atuais eles estão seguindo as recomendações atuais da IUPAC. Nem todos, porque já mudou um monte de regra da IUPAC, que eu acompanho lá, e ainda não vai chegar para a gente, mas já tem um monte de mudança de regra de nomenclatura lá. Todos os anos praticamente tem alguma alteração, tá? Então é bem tranquilo, tá, pessoal? Em relação às propriedades aí a gente tem a mesma ideia, só fazer a comparação. São polares, mas produzem ou não ligações de hidrogênio, ó, são pouco solúveis em água. Se são polares e são pouco solúveis em água, né? Aí você vai ficar assim, mas poxa, a regra não diz que polar dissolve polar? Dissolve, mas não necessariamente que todo composto que é polar é dissolvido em água. Ele pode ser polar, mas não solúvel em água. Por quê? Por conta das ligações de hidrogênio que são necessárias para se solubilizar em água. Entendeu? Ou ser um composto de natureza iônica, que aí já é solúvel por natureza, tá? Em alguns casos. Enfim, então você faz essas comparações utilizando aqueles 3 termos, né? Interações intermoleculares, volume atômico, né? Também interações intermoleculares para verificar se os pontos de fusão e ebulição são maiores, mas maiores ou menores a quem? Se a densidade é maior ou menor comparada ao que, tá bom? Sempre isso, comparado ao que eu posso falar isso. Beleza? Aí ficaram mais 2 compostos aqui que não são nitrogenados, que são os aletos orgânicos e os compostos de Grignard, que são organometálicos, né? Porque vai ter um átomo metálico. É o mais fácil de identificar. Façam uma leitura que na sexta-feira a gente vai terminar esse capítulo, fazer as atividades para a sala, principalmente as de nomenclatura, tá bom? A3, A4, tentar ser bem rápido nessas nomenclaturas. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tranquilo? Sim. Né? A gente vai fazendo aí. Ah, eu sei por que eu tô... Minha tela tá aqui, sim. A luz noturna tá... Tranquilo para vocês? Então, ó, para quem tiver ok, beleza, até amanhã. Amanhã a gente vai fazer Química 2, capítulo 13, tá? E para quem tem alguma dúvida, ainda temos alguns minutinhos. Pode perguntar qualquer coisa que eu respondo. Aqueles que já estão ok, é só fechar, sair da sala, tá, pessoal? Porque eu vou sair da sala só depois que todo mundo sair. Se ficar alguém, eu passo o nome pro Danilo. Gustavo, depois que você tiver um tempinho, você pode me passar o gabarito do Enem Vestibulares? Menina, eu não te passei isso ainda não? Não, Nossa senhora, passo, Luana, passo tá sim. bom. Passo sim. Jesus Cristo, eu já achei que eu já tivesse enviado para você, desculpa. Tá, eu vou te enviar. Foi mal mesmo. É de boa, tudo bem. Desculpa. Vamos, meninos. Júlia, Cíntia, Sara, Diana, Bruno, Murilo, Matheus. É hora de dar tchau. Sara, Monique, Diana e Bruno. Eu vou sair da sala e passar o nome de vocês pro Danilo de novo, tá? Tem alunos aí que toda semana só entram na sala e saem da frente do computador. O problema não é meu. Bruno, Sara, Diana e Monique. Não? Então, ó. Tchau para Oi, vocês. Gustavo. Oi. Desculpa, eu tava no banheiro, é porque
Tava arrumando as coisas aqui em casa no finalzinho agora. Tudo bem, só sai da sala, meu amor. Tá bom. Ó, tchau. Tchau. Nomes. Sai, Monique, sai da sala para eu passar os nomes. Os 3 nomes aqui, ó. Vamos passar pro Danilo, hein? Tchauzinho.